Muito bom dia! Tudo bom com você, jovenzinho, jovenzinha? Como vocês passaram a semana? Bom, eu passei muito bem e com saudade de vocês. Saudade desse momento. É um momento oportuno, daqueles que a gente precisa aproveitar. Hoje é domingo, dia de adorarmos a Deus, dia de aprendermos segundo a sua palavra. E é quando a gente tem a oportunidade de aprender um pouquinho mais da Escritura. Agora vamos lá, não vamos perder tempo. Pega a sua Bíblia, sente junto de seu papai, da sua mamãe, da sua vovó, da sua família e vamos abrir o primeiro livro de Samuel para dar continuidade na história que nós já estamos estudando. Vamos lá? E hoje a gente passou aquele clima mais pesado, né? Aquele clima do rei Saul, né? E de como estava caminhando o seu reinado. Hoje nós vamos aprender a respeito do rei escolhido pelo Senhor. Olha que figura bonita essa. Aquele rapazinho que está passando a mão na ovelhinha, ele é um pastor, ele é Davi. Um rei segundo o coração do nosso Deus. Mas não porque ele é perfeito nas suas ações. Nós vamos aprender isso no correr da história. Mas é porque ele é escolhido por Deus. Ele é eleito por Deus. Bom, a gente viu lá atrás, né? O povo queria um rei para que parecesse com as nações. Não um rei segundo os padrões de Deus. Deu no que deu. Agora a gente está tendo aí a oportunidade de conhecer um rei que Deus, o nosso Senhor, escolheu, segundo os seus padrões. Nós vamos aprender mais. Vamos lá? Essa é a hora de recapitular. Embora eu já tenha feito isso na cidade anterior, né? Mas eu vou falar rapidamente o que aconteceu aqui. Aliás, o que aconteceu lá, semana passada. Espera aí. Você se lembra do que aconteceu a semana passada? Você se lembra do que você aprendeu semana passada? Se você não se lembrar, vai aparecer um card aqui em cima e aí você vai poder ir lá direto e estudar todo o conteúdo. Mas eu sugiro que você continue comigo por enquanto. Eu vou tentar trazer a nossa memória pontos, né, de destaques no aprendizado da semana anterior. Foram dois. O que Deus requer de nós e a necessidade da obediência. Bom, primeiro o que Deus requer de nós, nós temos como parte aquilo que Saul fez de errado. Saul fez o que não deveria fazer. Ele sacrificou no lugar de Samuel, que era o sacerdote, que era aquele que tinha a verdadeira competência para fazer aquilo. Você se lembra da situação? Eles estavam em guerra com os filisteus. E vendo Saul que o povo se dispersava, ao invés de tomar a postura como um rei e dizer aos povos: "Oh, senhores, aguardem, o nosso confiem em Deus, né? E aguardem Samuel chegar", ele preferiu resolver de conta própria. Ele preferiu resolver a coisa como se ele mesmo fosse a pessoa certa a fazer. E deu no que deu. Ele tomou uma dura repreensão do profeta. Ele disse que ali naquele momento Deus não prolongaria o seu reinado sobre sua descendência. Foi duríssima a palavra. Isso por quê? Porque um rei, na condição dele, um rei do povo de Deus, o povo eleito, não poderia ter esse tipo de conduta. Ele deveria ser o primeiro a manifestar a fé genuína e confiar na palavra de Deus. Por isso que nós aprendemos da necessidade de nós confiarmos, de nós aguardarmos ao Senhor, esperarmos segundo a sua palavra, confiarmos no que diz a sua palavra, a revelação, a Escritura. É isso que nós estamos aqui, nós estudamos ela. Confiarmos na palavra de Deus, em tudo quanto Ele fez, o que Ele faz e o que há de fazer. É importante isso. Bom, o segundo ponto foi
a necessidade da obediência. Saul foi instruído a derrotar o inimigo e não deixar nada vivo. O que ele fez? Além de preservar os animais, ele preservou o rei da nação inimiga. Ele desobedeceu a Deus. E mais uma vez o profeta o repreendeu duramente. Duramente. Mostrando que Deus requer de nós, né, pessoas crentes, que creiamos na sua palavra. E mais do que isso, que na fé que nós dizemos que temos, que sejamos obedientes também. Não é possível você dizer que acredita no seu papai e na sua mamãe, por exemplo, e não respeitar o que eles dizem. Você demonstra que você crê naquilo que eles dizem que é certo, que é errado, obedecendo. Assim como nós. Não é possível dizermos que cremos no Senhor e cremos no nosso Deus e não obedecemos a sua palavra, os seus mandamentos. Por isso, a importância de nós caminharmos assim. Chega de recapitulando. Vamos para o próximo slide. E hoje, o que nós pretendemos aprender? Bem rapidamente. Hoje nós vamos ver a história do rei Davi. A história de um rei que foi escolhido da parte do próprio Deus. E nós vamos também aprender a confiar na providência do nosso Deus. A providência eu já disse para vocês, já tratamos isso em vídeos anteriores, né? Você se lembra do que é providência? Providência é a confiança de que Deus, que é soberano, resolverá o que tiver que resolver segundo sua vontade. A sua vontade encontra-se registrada nas Escrituras. Por isso nós podemos confiar que tudo quanto está escrito, que Ele disse que fará, Ele há de fazer, independentemente de nós. Por isso dizemos a providência de Deus. Nós, porque somos crentes, filhos em Cristo, nós acreditamos no nosso Deus e confiamos plenamente em tudo quanto Ele disse que fará, inclusive na volta do nosso Rei, o grande Rei Jesus, maior que Davi. Olha que figura bonita, né? Nós já vimos ela no outro slide. Davi apacentando as ovelhas. E Deus o fará um pastor do seu povo. Então agora, com os olhos voltados para a Bíblia, vamos lá no versículo 1 do capítulo 16. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Aqui a gente percebe que Samuel estava triste pela situação como um todo, inclusive com o próprio Saul. É bem provável que Samuel estivesse triste com a situação de que agora o rei não é mais rei, ou o rei foi rejeitado pelo todo-poderoso Rei de Israel, o nosso Deus. E quando ele diz isso, é uma chamada de atenção. Olha, eu o rejeitei, mas por que se entristece? Digamos, seria o mesmo quando Deus disse isso a Samuel. Mas por que ele fala isso? Por que a pergunta? Veja a resposta, ainda no versículo 1. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Me provi de um rei. O Senhor então escolhe um rei. Aprove o Senhor escolher um dentre os filhos de Jessé, o belemita. E ele diz exatamente o que Samuel deveria fazer. Samuel então ele fica meio confuso de fazer isso, inclusive temeroso, achando que poderiam querer matá-lo se o fizesse, Saul descobrisse isso. Então o Senhor diz para ele, não, vai e faça. Leve consigo um novilho e diga que irá sacrificar. Vocês vão ver isso tudo aqui no correr do capítulo 16. E então, vamos lá comigo, vamos ver o verso 6. Logo depois
de Saul chegar até a Jessé. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Tendo então encontrado Jessé, Samuel, ao entrar com ele em sua casa, ele vê Eliabe, um dos filhos de Jessé, um dos, talvez o maior, o mais bem forte, esbelto, bonito, com vozeirão, aquele que segundo a aparência é o mais capaz, e pensou consigo mesmo: esse é o cara, esse aí é o ungido, certamente. Olha a palavra que ele usa, é convicção, segundo os padrões de estética, os padrões de beleza, os padrões de boniteza. Este é aí o novo rei, será o novo rei de Israel. Mas aí, mais uma vez, o nosso Deus nos ensina. Olha só o que Deus diz para Samuel. Porém o Senhor, verso 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Mal ele tinha sido ali ungido, Deus já o havia rejeitado. Não era não é conforme o que você pensa, o que você acha, Samuel. Isso vale para nós também. Isso vale para você, jovenzinho, jovenzinha. Vale para todos nós. Não é segundo o nosso padrão, mas é segundo o padrão do nosso Deus. E ele diz mais ainda aqui. Olha só, continuamos no verso 7. Não atente para a sua aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Olha só, não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E aqui a palavra coração, meu querido irmão, minha irmã, jovenzinho, jovenzinha, a palavra coração no original significa o interior completo do ser humano, completo de nós. O Senhor não apenas vê o coraçãozinho, né, romântico dos dias de hoje. Não, a palavra tem um sentido no original de inteireza, de totalidade do homem. O Senhor não só vê os aspectos externos, que é aquilo que fazemos, deixamos de fazer, e as nossas características pessoais, mas Ele vê também o nosso interior completamente, e tudo que dele provém. Por isso, nenhum deles foi escolhido. E aí a gente vai ver que vão passar os 7 filhos de Jessé, pelo menos os 7 que estão ali, e nenhum deles foi aprovado. Nenhum deles foi eleito. E então, olha só o que acontece. Ali no verso 11, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta o mais moço, o menor, o caçula. E onde está o mais moço, né? Que está apacentando as ovelhas. Um pastorzinho. Disse, pois, Samuel, continuando o texto. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Olha só, até tinha um aspecto interessante, aspecto externo, que o narrador diz. Mas veja só o diferencial. Continuando no texto. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Este é ele. O Senhor escolheu o pastor Davi, que nem estava ali no meio, que nem estava junto da sua família, estava cuidando das ovelhas. Este sim foi aquele que o Senhor escolheu. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, para mostrar a eles também que a vontade foi cumprida, a vontade de Deus, segundo os padrões do Senhor.
E esta imagem ilustra aquilo que nós acabamos de passar. Acabamos de ler essa passagem. Davizinho sendo ungido rei diante de seu pai, por Samuel. Chegando no fim, nós estamos vendo agora a situação ruim que se encontrava Saul. O Espírito do Senhor havia deixado o rei. Verso 14 diz: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então Saul estava sendo atormentado por espíritos ruins. E os seus servos disseram: por que então o Senhor não traz alguém para ti que toque um instrumento e lhe acalme? Esses espíritos ruins atormentavam Saul e provavelmente o deixava muito estressado. Então disse o Saul a seus servos, verso 17: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, trazei-o aqui. Verso 18: alguém se lembra de quem? Então respondeu um dos moços, verso 18, e disse: conheço o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras, boa aparência, e o Senhor, essa é a parte mais importante, e o Senhor é com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas, o pastor. E assim acontece. Note que no versículo 21, assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o amou muito e o fez seu escudeiro. Bom, Saul, agora acompanhado de Davi, que toca sua harpa e acalma Saul da sua ira, mal sabe ele que está junto daquele que irá suceder o seu reinado. Isso tudo, jovenzinho, jovenzinha, papai e mamãe, mostra que Deus tem o controle da história. Não foi por cobiça, não foi por competência, não foi por encargos, não foi por interesses que Davi chegou ao palácio real. Nem foi por acaso, mas foi por vontade do nosso Deus, que mostra que está sobre tudo, sobre todos. Esta é a providência do nosso Deus. Davi havia acabado de ser ungido rei e já estava no palácio real, tocando harpa para o rei. E mais do que isso, o rei o amou, que tornou o seu escudeiro. Aqui nós temos a imagem de Davi tocando sua harpa e o rei Saul irado. Ali ele estava se acalmando. E chegamos ao fim de mais uma desses momentos de estudo. Eu gosto muito disso. Você não tem noção. Eu amo estar com você. Eu gostaria que você também retribuísse. Compartilhe esse vídeo. Diga que ele é bem curtinho. Veja, nós estamos aprendendo a história da Escritura. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus. É muito edificante, é muito importante que você faça a sua parte. Clique no gostei, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal da igreja. Isso é edificante para a tua vida. É um trabalho proveitoso para você. Vamos ver o que a gente aprendeu no dia de hoje? Olha só, aprendemos a história do grande rei, o rei que reinará sobre Israel, e o responsável por estabelecer um padrão de bondade, de reis que são bons, segundo o seu caminho. Isso acontecerá até o dia em que da linhagem deste rei haverá aquele que reinará eternamente, o nosso Senhor e Salvador, o Rei dos Reis e Senhor, Jesus Cristo. E também aprendemos a confiar no nosso Deus, porque Ele reina sobre a história, que a história está sob o seu cuidado. Mal sabia Davi, naquela tardezinha, que seria ungido rei e que logo depois estaria aos pés do grande rei de Israel, tocando a sua harpa. Que Deus te abençoe, jovenzinho.
Deus quiser, na semana que vem nós vamos estudar sobre a história de Davi ainda, contra Golias. Eu te aguardo, hein? Beijo.